Olá, irmãos e amigos. Está caindo uma tempestade. E eu vou falar sobre a guerra espiritual. Vou falar para vocês o combate espiritual mais intenso que eu tive na minha vida. Há um tempo eu estava orando um pouco mais de tempo e reflexão para pedir a Deus que tirasse um cassino que estava perto da minha casa, e comecei a orar todos os dias e a repreender em nome de Jesus para que Deus tirasse esse cassino. E um dia antes de ir dormir, eu olhei pela janela do meu quarto que dava para aquele cassino que ficava a algumas quadras da minha casa, e comecei a repreender em nome de Jesus os demônios que controlavam aquele cassino onde se movimenta. Medicamento, pecado sexual, vícios, imundícia, amor a este mundo. E onde se peca contra Deus? Atrás de cada boate, o bar, cassino, há hostes de maldade que os controlam, prostíbulos, estabelecimentos de álcool, vinotecas, lugares de venda de drogas, e nós temos que repreendê-los e expulsá-los em nome de Jesus. O tema de guerra espiritual se fala pouco nas igrejas, mas a guerra espiritual é uma realidade. É uma realidade a guerra espiritual, e é pelas almas, porque as hostes de maldade e os demônios não querem que as almas se salvem. Quanto mais você se envolver com Jesus, mais guerra espiritual você terá, mas também mais poder você verá. Eu me aproximei da janela do meu quarto e com as duas mãos, agora não posso usar as duas mãos porque estou segurando o telefone com as duas mãos. Fiz como se estivesse segurando uma grande bomba. E fiz o seguinte: eu lanço esta bomba atômica de Jesus no cassino. Fogo, em nome de Jesus. Chora, martela, chora, martela. Fiz como se eu estivesse jogando pela janela e fiz uma explosão com a minha boca. Eu disse: esta bomba atômica de Jesus eu lanço na cara das hostes de maldade que controlam esse cassino. Fogo na cara em nome de Jesus. Chora, martela, chora, martela. Chora, martela, chora, martela. Fiz isso antes de dormir. E às 2 da manhã, verdade digo em Cristo e não minto, às 2 da manhã, acordei. Isso foi acordado, não dormindo. E uma hoste de maldade igualzinha a um personagem do desenho animado Dragon Ball, que se chama Freezer, que o Senhor Jesus o repreenda, parou. Fora da janela. Com olhos vermelhos, ele vinha como se tivesse 400 demônios morcegos, como 400 demônios na forma de morcegos voando atrás dele. Ele tinha uma armadura satânica com olhos vermelhos e todos os demônios tinham olhos vermelhos. E ele disse: por que você quer me expulsar do meu território? E eu disse a ele: este não é o seu território, este é o território de Jesus Cristo, você vai embora em nome de Jesus. E começou uma guerra espiritual. Mas os demônios, como os 400 morcegos que vinham com ele, começaram a disparar poderes. E eu comecei a disparar com as armas poderosas de Deus para a destruição de fortalezas. Isso foi uma experiência de guerra espiritual real. E eu comecei a disparar na cara em nome de Jesus. E eles começaram a atirar em mim e eu comecei a sentir como se houvesse um ladrão, um assassino que queria me matar. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ele me disse: eu sou o governador das trevas que controla esse cassino. Por que você quer me expulsar do meu território? Não é o seu território, este é território de Jesus Cristo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra governadores das trevas, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestiais. Estamos em combate, soldado de Jesus. Não seja medroso, não seja covarde.
Levante-se em jejum e oração. Lute pela salvação das almas em nome de Jesus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele venceu na cruz, no Calvário, e nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará mal. Podemos expulsar daqui toda a hoste de maldade, de prostituição, narcotráfico, assassinato, divórcio, suicídio, depressão, dependência química, pornografia, roubo de crianças, tráfico infantil. Podemos expulsá-los, em nome de Jesus. Idolatria, religiões falsas, seitas, etc. Vamos ficar mais que vencedores. Estamos em uma guerra espiritual do fim dos tempos. Soldado, levante-se. Lutar, levante-se para orar, a ler a Bíblia. A batalha não é fácil. A batalha se intensifica à medida que nos aproximamos do fim. O Senhor Jesus Cristo quer que você se levante e pregue o Evangelho e anuncie a palavra de Deus com poder e autoridade, e o Espírito de Deus estará sobre você. Jesus disse o seguinte: eis que eu vi Satanás cair do céu como um raio, e vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda força do inimigo, e nada vos fará mal. O Espírito de Deus quer que você pregue sobre esse cenário para que você veja o que acontece no mundo espiritual invisível. Vista-se de toda a armadura de Deus. Eu entrei em combate com uma hoste de maldade, um governador das trevas que controlava um cassino a algumas quadras da minha casa. Você também vai entrar em combate, é um fato, se você é de Jesus. Você vai entrar em combate com todas as fontes de maldade que controlam seu bairro, sua escola, seu trabalho, seus vizinhos, sua família, até. Você vai entrar em combate contra eles, mas você vai vencer. Não tema, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Já estou indo porque já estou todo molhado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo vem e Ele vai nos pedir contas. Temos que lutar a boa batalha da fé, agarrar a vida eterna. Lutamos contra hostes de verdade, de maldade. Eles são pessoas, são anjos caídos, são demônios, são espíritos imundos, mas nós os vamos expulsar e os vamos lançar para fora dos ares espirituais do nosso bairro, nossa comunidade e nosso lugar. Glória a Jesus, levante-se e lute. A batalha é dura, a guerra espiritual se intensifica, mas somos homens fortes e corajosos, diz a Escritura. Esforce-se, seja corajoso. Não temas nem desanime, porque o seu Deus vai com você por onde quer que você vá. Eu te darei a terra que pisaram a planta dos seus pés. Nos ares espirituais de nossas cidades há hostes de maldade e precisamos expulsá-las. Tive uma intensa batalha contra o governador das trevas e seus 400 morcegos que controlavam o cassino perto da minha casa. E eu os expulsei em nome de Jesus. E esse cassino em breve vai fechar. Temos autoridade. Jesus disse: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E Jesus ensinou a amarrar o homem forte na redondeza, o contexto de expulsar demônios e o contexto da guerra espiritual em nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Vamos lutar a batalha pelas almas. As almas se perdem e vão para o inferno. Hora da madrugada, dobre os joelhos e jejuem. Jesus Cristo vem. Podemos derrubar fortalezas satânicas em nome de Jesus. Levante-se e lute. Pai de família, mãe de família, se você é filho, se você é tio, se você é primo, se você é vovô, lute pela salvação dos seus. Glória ao Senhor Jesus. Embora a guerra espiritual e o combate espiritual se intensifiquem no fim dos tempos, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Via o Senhor sempre diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado. Portanto, se alegrou meu coração e se alegrou minha língua. Diz a Escritura: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Glória ao Senhor Jesus. Vamos lutar. A batalha será dura, a batalha será intensa. Mas muitas pessoas vão se salvar. Glória a Jesus. Eles vão se arrepender de seus pecados e se converter a Jesus Cristo. E quando a trombeta soar e partirmos no arrebatamento da igreja, não partiremos como uma igreja fraca, lânguida e flácida. Iremos como uma igreja poderosa e vitoriosa. Porque veremos a maior onda de igual salvação de todos os tempos.
incontáveis vão se salvar. Serão acrescentados ao corpo de Cristo. Serão salvos os que devem ser salvos, predestinados para a salvação. Glória a Jesus. Firme, macho soldado de Jesus. Embora a infantaria não marche, a cavalaria, embora eu não vá voando de avião, eu sou soldado. Sou soldado de Jesus. Sim, Senhor. Então, sou soldado de Jesus, sim, Senhor. Sou soldado de Jesus, sim, Senhor. Embora a infantaria não marche, artilharia, embora o avião não esteja voando, mas sou soldado. Hoje, sem medo, para Jesus, primeiro vamos a alma